Carlos FM, ZYE 311, canal 300, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. São Carlos foi novamente alvo de vandalismo. A estátua do Conde do Pinhal, símbolo histórico da cidade, foi pichada no centro, em mais um ataque ao patrimônio público que fere não só a paisagem urbana, mas também a identidade e a memória coletiva da população. A ação não foi isolada. O ponto de ônibus da Praça Coronel Salles e semáforos da Avenida São Carlos também foram pichados, inclusive com símbolos ideológicos, como a foice e o martelo. A escalada desse tipo de vandalismo, muitas vezes praticado durante a madrugada, tem gerado revolta entre moradores e comerciantes, que cobram mais segurança e fiscalização no centro de São Carlos. A prefeitura, por meio da Fundação Promemória, anunciou que vai contratar uma empresa especializada para iniciar imediatamente a limpeza e restauração da estátua e da placa. Um boletim de ocorrência também foi registrado para que a Polícia Civil possa investigar o caso e identificar os autores. O episódio lembra outro recente em Brasília, quando uma mulher pichou com batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. Casos assim mostram o desrespeito crescente aos símbolos públicos e a banalização de atos que deveriam ser vistos como crimes e não como protestos legítimos. Pichar monumentos e espaços coletivos não é expressão de liberdade, mas agressão ao bem comum. É preciso reforçar a punição, mas também investir em educação e conscientização. Só assim poderemos proteger o que é de todos e garantir que São Carlos continue sendo uma cidade de história, respeito e civilidade. Segunda-feira, 5 de maio de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar a semana bem informado. A Atlética da Fundação Getúlio Vargas descumpre TAC e será responsabilizada por uso de fogos de artifício. Presidente da CISC elogia tarifa zero aos finais de semana em São Carlos. São Carlos amplia capacidade de tratamento de esgoto com nova etapa da ET Monjolinho. Final do primeiro campeonato municipal de vôlei, Movimento Ibaté com casa cheia e celebração ao esporte. E ainda o Giro da Polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com o vice-prefeito e secretário de Educação de São Carlos, Roselei Françoso, a partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo e Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. Vamos às informações do mercado financeiro. O dólar fechou em queda de 0,41%, está sendo vendido a R$5,65. O euro também em queda de 0,6%, está sendo comercializado a R$6,39. Já a Bovespa fechou em alta de 0,05%, com 135.133 pontos. Essas são as informações econômicas desta segunda-feira. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. São Carlos terá uma segunda-feira de sol com muitas nuvens, alternando períodos de céu nublado, mas sem chuva.
As temperaturas variam entre 16 e 26 graus, com ventos do nordeste a 10 quilômetros por hora. A umidade do ar fica entre 43% e 80%. A noite será marcada por muitas nuvens, sob a lua crescente. O sol nasceu às 6 horas e 31 minutos e deve se pôr às 17 horas e 45 minutos. Vamos ouvir a previsão para a região sudeste na São Carlos FM. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 5 de maio de 2025. No Rio de Janeiro, capital, céu com muitas nuvens. A paisagem também apresenta uma névoa úmida. A cidade maravilhosa, temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 30, a umidade do ar vai de 90 a 35%. Garça, em São Paulo, comemora mais um aniversário com sol entre nuvens. Na Sentinela do Planalto, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 80 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 5 de maio de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília. Gilson Santa Fé. Primeira página no ar. 7 horas e 6 minutos. Pode olhar aí, 7:06. Muito bom dia para você que nos acompanha pela São Carlos FM no 107.9. Bom dia a você que está pelo nosso app, você que está pelo nosso Facebook. Aliás, você que está pelo Face, pode compartilhar para que as pessoas possam ficar muito bem informadas. Pode participar comentando. Mande o seu bom dia, mande o seu recado, a sua opinião é muito bem-vinda aqui no jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, Ronaldo Piloto, todos os ouvintes da São Carlos FM que já podem participar com a gente no Facebook, Rádio São Carlos, também pelo WhatsApp 16 3419 9462. Vou repetir, 16 3419 9462. Bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia, Paulo Melo, bom dia, Ivan Lucas, bom dia, queridos ouvintes. Vamos que vamos. Opa, agora é 7 horas e 7 minutos, amanhã um tanto quanto mais fresquinha. Tem gente já de blusa, eu tô encarando numa boa. O Ivan também não precisou de blusa, mas aí vai variar, né? A sensibilidade ao frio aí de cada um. Eu sou velho, né? Bom, mas eu quero lembrar que você pode nos ouvir também com uma praticidade muito grande em seu celular. Basta baixar o nosso aplicativo. Onde eu vou? Vai na Play Store do seu celular. O que eu digito? Digita São Carlos FM, baixa e instala também. Pronto, você com um clique acompanhará toda a programação da São Carlos FM. Muito bom dia. Bom, para você que está na rodovia Washington Luiz, tem que ter paciência, viu, Paulo Melo? Um acidente com uma carreta de açúcar agora está impossibilitando o trânsito no sentido interior capital após o trevo que vai para Ribeirão Bonito e vai para Descalvado. Então, você, ao passar esse trevo, o trevo está congestionado, inclusive a informação que eu tenho que já passa da Avenida Getúlio Vargas o congestionamento. Então, você que está no carro, tenha paciência. Se você vai pegar a estrada agora, espere um pouquinho, porque ainda está interrompido o sentido na Washington Luiz, sentido interior capital. Tem mais informações sobre a carreta? Por enquanto não, ela tombou ali, né, uma carreta de açúcar que tombou na rodovia. Provavelmente saindo aqui da usina, né, de Baté, né? Possivelmente. Então, você que está no trânsito aí, agora não é o melhor momento de pegar a rodovia Washington Luiz, sentido capital. E quem vem do Tangará, para entrar na Getúlio Vargas, também não é a melhor opção, porque já passou da Getúlio Vargas o congestionamento. Então evitem aí, gente, esse trecho, né? Porque, segundo o Ivan, então já tem congestionamento. 7 horas 8 minutos, vamos então de informação, porque um episódio de descumprimento das normas municipais durante as finais da Economia em São Carlos resultou em uma multa de R$20 mil para a Atlética da Universidade Getúlio Vargas, a FGV. A sanção foi aplicada pelo Departamento Municipal de Fiscalização da Prefeitura após um aluno da instituição soltar rojões ao lado externo do ginásio Milton Laio Filho na madrugada deste domingo. A ação violou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado com o município, que proíbe expressamente o uso de fogos de artifício, especialmente em eventos realizados no ginásio.
Os estampidos foram ouvidos em diversos pontos da cidade, gerando preocupação entre os moradores. A final da economia reuniu centenas de estudantes universitários de várias instituições, movimentando bares, restaurantes, hotéis e serviços de transporte. Apesar do saldo positivo para a economia local, o ato isolado causou incômodo e será tratado com rigor pelas autoridades. Foi um ato isolado, mas que não pode passar impune. O TAC existe para preservar a segurança e o bem-estar da população. E a desobediência a esse acordo acarreta com medidas imediatas, afirmou Rodolfo Tibério Penella, diretor do Departamento de Fiscalização da Prefeitura de São Carlos. A FGV ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Ivan, ao que se destacar, nós temos que dividir, né, esse ato isolado, né, até então, né, apurado, é um ato de um aluno, né, que soltou os fogos lá. De fato, eu vi vídeos, né, dos fogos. É proibido em São Carlos, não pode usar. Nós lembramos aqui do problema que nós tivemos lá com aquele show do Top Ranch, em que a dupla Bruno e Barreto soltou fogos de artifício durante o show, deu todo aquele problema dos cavalos saírem correndo na pista, né? Ponto. Agora nós não podemos, Ivan, deixar de reconhecer a movimentação econômica que esses alunos trouxeram para a cidade de São Carlos. Para você ter ideia, na quinta-feira eu vim almoçar aqui em São Carlos, na sexta-feira, desculpa. Na sexta-feira, então, eu vim almoçar em São Carlos, no shopping, e estava tomado por esses estudantes e todos consumindo, né? Então, isso é um movimento econômico. No sábado, estivemos no Bar do Pascoal, também chegou lá por volta de 30 alunas, entraram lá no Pascoal, também consumiram. Então, essa é a movimentação econômica que traz para a cidade, e daí nós temos que parabenizar o organizador do evento, o senhor Roberto, que realiza, né, o Economia aqui na cidade de São Carlos, que era para parar por aí, né? Agora, de acordo com informações da própria prefeitura, todas as atléticas tinham conhecimento desse TAC, né? Segundo foi informado pela prefeitura. Até ontem estava conversando com a Glorinha e a mesma havia mencionado que todos tinham esse conhecimento, né, do TAC, e que não poderia ter a realização, a soltura de fogos de artifício. No entanto, esse caso isolado acabou então acarretando nessa multa de R$20 mil. Mas nós temos que saber dividir a questão isolada desse aluno e a movimentação econômica que trouxe para o município. Eu vi várias pessoas, né, metendo pau nos estudantes, criticando a prefeitura por autorizar um evento desse. Generalizando. Né? Mas nós não podemos generalizar, e pelo contrário, nós temos que parabenizar pela organização do evento. Infelizmente, o caso isolado não pode manchar toda uma realização desse evento, Ivan, que, repito, movimentou a economia da cidade, né? Não vi nenhum caso de desrespeito de estudantes, né, com moradores de São Carlos durante a estadia deles aqui nos 3 dias em que ficaram. Então nós temos que saber separar o joio do trigo. Excelente comentário, Paulo, e eu quero acrescentar dizendo que a organização do Economia foi muito feliz em apurar os fatos e descobrir que foi aluno da Fundação Getúlio Vargas que fez esse ato, do qual não é contra as leis em São Carlos. Já foi apurado, já foi identificado, já foi punido, será uma multa aplicada de R$20 mil. Parabéns à organização da economia, parabéns à fiscalização, que realmente já apurou os fatos, e agora esse dinheiro inclusive vai ser revertido, né, Paulo, também. Então, parabéns a todo mundo. Só não vou dar parabéns pode chamar de anta o cara? Não pode, né? Pra anta. A anta do cara que me soltou rojões durante esse evento. A verdade é o seguinte, Ivan, o cara bebe um pouquinho a mais, né?
e aí não mede as consequências dos seus atos. Pois né? é. E infelizmente, né, ao que me parece, eles ganharam, né, foram campeões, parece que é essa situação, por isso que esse Bocó soltou esses fogos aí, entendeu? Mas, como você disse, rapidamente foi apurado, e aí então eu acho 20 mil reais pouco. Eu daria uma multa muito mais pesada, Sim. entendeu? E eu daria contra o cara. Sim, Né? não Atlética. Né? Não, eu puniria. A não ser que ele é representando a Atlética. Eu puniria o cara que soltou os fogos, entendeu? Sim. Se ele foi identificado, eu acho que ele deveria ser o punido, né? Nem a Atlética. Exatamente. 7h15. Pode olhar aí, 7h15. E a presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, a CISC, a dona Ivone Zanquim, manifestou o seu reconhecimento ao prefeito Neto Donato pela implementação do programa Tarifa Zero no transporte coletivo aos finais de semana. A medida entrou em vigor no último dia 1º de maio e tem como objetivo facilitar o deslocamento da população durante sábados, domingos e feriados. Para Ivone, a gratuidade no transporte coletivo nesses dias é um passo importante na valorização dos trabalhadores, no estímulo ao comércio e na democratização do acesso à cidade. Ela disse: é uma ação que vai além da mobilidade. Ela promove inclusão, gera oportunidades e impulsiona o fluxo de consumidores nas áreas comerciais. Segundo a presidente da CISC, a iniciativa também pode beneficiar o setor de serviços e o lazer das famílias são-carlenses. Abre aspas. Com o Tarifa Zero, mais pessoas terão condições de aproveitar a cidade nos finais de semana, visitar lojas, participar de eventos e movimentar a economia local, fecha aspas. A medida faz parte de uma série de ações da prefeitura para modernizar o transporte público e ampliar o acesso da população a direitos básicos. Entre aspas, parabenizamos o prefeito Neto Donato pela sensibilidade em ouvir a sociedade e por implementar um projeto que já apresenta resultados positivos para a cidade. A CISC reiterou sua disposição em colaborar com o poder público em iniciativas que contribuam para o desenvolvimento econômico e social de São Carlos. Eu vi o final de semana também que o Paulo Gulo também, né, viu com bons olhos, né, Ivan, Sim. essa situação. Comentou também que no sábado o comércio teve horário estendido por conta de uma autorização dos Sim Comércio e Sim Comerciários, Exato. juntamente com os empresários da cidade de São Carlos. Isso é muito bom para a economia também, né, Ivan? O próprio Roselei também mandou uma mensagem pra gente aqui da São Carlos FM falando disso, né? Então, parabéns ao poder público, parabéns aí ao Sim Comércio, à CISC, que trabalham muito para o melhor da cidade de São Carlos, no quesito do sindicato e da associação, para o comerciante e para o comerciário. 7h17, não perca a hora, 7h17. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, inaugura hoje, segunda-feira, a segunda etapa da primeira fase de ampliação da estação de tratamento de esgoto Monjolinho. Com isso, a capacidade de tratamento da unidade sobe de 625 para 950 litros de esgoto por segundo, o suficiente para atender uma população de até 380 mil habitantes, esta projeção estimada para 2031. A nova estrutura recebeu investimento de 54 milhões de reais, sendo que 28 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal e 26 milhões com recursos próprios da autarquia. O projeto contempla tecnologias avançadas como peneiras rotativas, reatores anaeróbicos tipo UASB e um sistema de flotação por ar dissolvido que aumentam a eficiência do tratamento e reduzem os custos operacionais. A ampliação é considerada estratégica para o desenvolvimento sustentável da cidade. Segundo o presidente do SAI, Derek Contri, o tratamento adequado do esgoto é essencial para proteger a saúde pública, preservar os recursos hídricos e garantir qualidade de vida à população. Já o prefeito Neto Donato ressalta que a excelência da ET Monjolinho é motivo de orgulho para São Carlos,
fruto de um trabalho que foi iniciado em 2008. Localizada na estrada vicinal Cônego Washington José Pereira, a ET Monjolinho opera 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados, com uma equipe técnica responsável por sua gestão e manutenção. A terceira etapa da ampliação está prevista para 2055, com capacidade de tratamento para até 1.270 litros por segundo, atendendo cerca de 500 mil habitantes. Mais uma boa notícia para São Carlos, e você vê, né, Ivan, quando as coisas são feitas com projeção e estudo, né, já tem o espaço para ampliação. Então agora vai ampliar, depois lá na frente ampliar novamente. Isso aí é visão de futuro, é investimento certo, né, Ivan? Ô Paulo, eu passo algumas vezes ali perto da ET, eu só tenho uma crítica a fazer: o cheiro, o odor é forte. Espero que com essa ampliação aí esse odor termine, principalmente para os moradores e para as pessoas que passam por ali nessa região. Quem mora perto sente mais, né, Ivan? Sente mais. Sente muito mais. Sente mais. Até ali nos predinhos do Botafogo já chega o cheiro. Então espero que com essa mudança, essa ampliação, também termine o cheiro, né? É isso aí. 7h20. Pode olhar aí, 7h20. O vereador Lineu Navarro participou da audiência pública realizada pela Prefeitura no último dia 29, no Centro da Juventude Elaine Viviane, onde foi apresentado o programa de metas para o período 2025-2028. A audiência atende à Lei número 14.652/2008, de autoria do próprio parlamentar, que obriga a divulgação do planejamento estratégico de cada governo municipal no início do mandato, com metas claras para os 4 anos de gestão. A atual administração publicou o documento dentro do prazo, dividido em 3 eixos: social, economia e urbanismo. No entanto, segundo Lineu, o governo descumpriu a legislação ao não apresentar metas quantitativas e indicadores de avaliação. Diante disso, o vereador protocolou um novo requerimento exigindo o cumprimento integral da lei. Durante a audiência, Lineu destacou a importância do programa de metas como ferramenta de transparência e criticou a ausência do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, no planejamento apresentado. Ele lembrou que São Carlos já recebeu em 2023 um aporte inicial de 50 mil do governo federal, além de um veículo via emenda parlamentar do deputado Paulo Fiorilo, do PT São Paulo, e está prestes a receber 60 mil reais mensais do Ministério da Saúde para o custeio. Abre aspas: se a prefeitura continuar postergando, corremos o risco de sermos desabilitados pelo Ministério da Saúde, o que seria um absurdo diante dos investimentos já garantidos. A implantação do Sereste precisa ser tratada como prioridade, alertou o vereador Lineu, reforçando seu compromisso com a saúde do trabalhador e com a fiscalização do poder público. Ivan, seria estranho se o Lineu elogiasse, né? Né? É verdade. Seria Lineu estranho se ele elogiasse a prefeitura por estar fazendo, né? Não tem jeito, a oposição sempre vai arrumar alguma desculpinha para criticar, né? Não tem jeito. Ô Lineu, vem cá comigo, deixa eu falar um negocinho pra você aqui comigo. Sabe quais são as metas de qualquer governo que entra na gestão? Sabe qual que é? Do Neto, de o prefeito que vai vir daqui 4 anos? É o plano de governo dele. É, claro. A meta dele é cumprir as promessas do plano de governo que fez durante a campanha. Exatamente. É óbvio, então não precisa de lei, não precisa nada. É só pegar o plano de governo do cara e ver se ele vai cumprir ou não. É isso aí, 7h23, 7h23, Ivan. É o Cardal Parrilli Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos, está localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal, você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro, o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilha argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chorizo e aquela picanha no ponto perfeito que você adora. Você pode pedir também pelo iFood e experimentar essas delícias no conforto de onde quer que você esteja.
siga @elcardal.parrilibá nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Eu quero falar com o servidor público de São Carlos, pois o Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você o fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente com a contribuição dos sócios. Por isso, participe da vida do Sindispan, opine, denuncie, compartilhe a sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos, Dourado e Ibaté. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Unidos, conseguiremos dar voz aos nossos anseios e condições de trabalho. Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos seus direitos, você poderá usufruir de benefícios como assistência jurídica e convênios com diversas universidades e diversas opções de lazer e turismo com descontos exclusivos. A meta do sindicato é cada vez mais ampliar todas as vantagens de seu servidor. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Por isso, não fique só. Fique com o sindicato. Fique sócio. Sindispan. Tudo por uma vida melhor. Oi, Ivan. A Débora Gonzalez, nossa diretora regional de ensino, está mandando uma informação aqui pra gente. Ela mandou o seguinte: olha, bom dia, apenas para informar sobre os jogos da economia, das escolas Atília, Jesuíno, Arlindo, Marmorato, Luiz Augusto, Lídia Benetti e Lobe Sobrinho, né? Foram devolvidas e ela mandou fotos aí, eu vou colocar para nossa audiência aí ver, tá vendo, ó, tudo em perfeitas condições, ó, lavadas, tá? Ela disse o seguinte, que a última escola foi devolvida aos 58 minutos de hoje, aulas normais, como sempre, tudo correu bem, né? Nós tivemos apenas um caso, né, piloto, no feriado, né, de que um morador reclamou do barulho da escola que estavam fazendo. Nós passamos a informação para o Michael Yabuc e ao pessoal lá da Elídia Benetti, né? Os alunos foram notificados em referência ao barulho que estavam fazendo, tá? Mas de fato as escolas aí todas devolvidas, segundo a Débora, nas mais perfeitas condições, né? Então tá aí, Ivan, a gente vê que foi um caso isolado mesmo. Exato. A questão dos fogos, né? Você vê a responsabilidade então dos alunos, olha, nada quebrado, de acordo com as fotos que foi mandada pela Débora Gonzalez Costa Blanco, ela que é a diretora regional de ensino, Ivan. Tudo limpinho, parabéns, olha que legal. Bem organizado. Exatamente. Bem organizado. 7h27, pode olhar aí, 7h27, deixa eu mandar um bom dia da galera que tá nas redes sociais no Facebook, mas antes, Paulo, eu quero falar que o comando VP 190 do Valdir Penteado não teve no sábado, não teve hoje, pois o Valdir está com uma dor de ouvido. Porém, assim que restabelecer a saúde, ele estará de volta aqui com o comando VP 190 de segunda a sexta-feira a partir das 6 horas da manhã e aos sábados a partir das 8h30 da manhã. Os recadinhos aqui, a dona Sônia Maria desejando um bom dia a todos, bom dia. João Luiz voltou aqui pelo Facebook. Grande, João. Bom dia, equipe de jornalismo 107.9. Primeira página no ar. Um ótimo dia para todos nós, com as bênçãos de Deus durante todos os dias em nossas vidas. Vai, Corinthians. Ele não perde o Vai Corinthians, né? Não. Idevaldo Santos, bom dia. Luiz Fumagalli, bom dia. Beto Riso, ótimo dia a todos, valeu Beto, obrigado. Vlamir Silva, bom dia a todos. Paulo Gulo, bom dia. Fernando, tem 2 Fernandos lá na Vila Prado desejando um bom dia pra gente também. Aliás, vocês que estão aí pela live, pode compartilhar para que as pessoas possam ficar muito bem informadas. Compartilha aí. É isso aí. Paulo Pagé, bom dia. Everaldo Trevisan, Kleber Ferreira, Ludovico Corneta, Valdir Robles, Coronel Andrade, Jorginho, Eduardo Eufrades, Horácio Sanches, também o Sargento Caldeira, Dr. Guinter Miller, Paulo Russito, Paulo Gulo, a Dani Tomasi, excelente semana para todos, bora pra formação. Reginaldo Ferreira, Fernanda Amorim, também José
Augusto Santana, tá mandando bom dia, tá sintonizadinho no rádio lá, indo trabalhar. Um abraço, Zé Augusto, muito obrigado aí pela sintonia. Muito bem, temos o WhatsApp, Ronaldo Piloto. Vamos lá que nós temos um áudio aí da Maria Amélia. Bom dia, Maria Amélia do Fagá. Excelente semana, com a bênção de Deus. Ótimo jornalismo. Obrigado, querida. Obrigado pela sua participação. Tenha um ótimo bom dia, viu? É isso aí. Bom dia, Maria Amélia. Obrigado pelo carinho e pela audiência, viu? Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos com muita informação para você da região. Polícia, curiosidades do dia e vamos encarar o leão. É daqui a pouquinho. Nós vamos e já voltamos. Fique conosco. Primeira página no ar. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16-3362-1234. São Carlos, você conhece a referência em meio ambiente? É a Coprosan Ambiental. Com o maior e melhor aterro da região, garantimos a gestão eficiente de resíduos inertes, sempre em conformidade com todas as licenças e autorizações da CETESB e órgãos competentes. Nosso compromisso é com a sustentabilidade e a infraestrutura de São Carlos, oferecendo soluções que respeitam o meio ambiente e promovem um futuro mais verde. Coprosan Ambiental. Excelência em gestão de resíduos e infraestrutura. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan. Tudo por uma vida melhor. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16996208993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. Atenção, São Carlos.
A Ecovias Noroeste Paulista iniciou as obras de ampliação da rodovia Washington Luiz, ASP 310. Um investimento aguardado há anos, que vai transformar a mobilidade da região, com terceiras faixas e vias marginais. Durante as obras, redobre a atenção. Haverá interdições e mudanças no tráfego. Programe-se com antecedência. Avalie rotas alternativas e evite a rodovia para deslocamentos urbanos. Acompanhe tudo em @Ecovias Noroeste e no site ecoviasnoroestepaulista.com.br. Vamos passar juntos por esse período com responsabilidade e muita segurança. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora, app São Carlos FM. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. 7h34. Pode olhar aí, 7h34. Vamos agora com as curiosidades do dia com Ronaldo Piloto. Vamos lá, meninos e meninas, bom dia a todos. Vamos falar de saúde, vamos falar de DST. Faça apenas o tratamento indicado pelo médico, hein? Siga a receita e tome os remédios na quantidade certa e nas horas certas, porque senão você cria resistência, a doença continua, ainda pior, e não há remédio que vai funcionar mais. E continue o tratamento até o fim, não pode parar, mesmo que não haja mais sinal ou sintoma da doença, tá bom? E após o tratamento, o paciente deve voltar ao consultório médico para saber se está definitivamente curado ou ainda não. Reduzindo a dor de cabeça. Deite-se num quarto quieto e escuro. Coloque um pano úmido e frio na testa. Massageie o couro cabeludo e pressione as suas têmporas. Hoje é o Dia Nacional do Expedicionário. Em 1944, pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foram enviados para lutar na Itália. Amontoados em beliches em um navio e com medo dos submarinos alemães, os soldados brasileiros levaram 14 dias para chegar a Nápoles. Haja coração com todo esse medo aí. Dia do Trabalhador Preso. O trabalho é uma das mais eficientes ferramentas de recuperação do cidadão preso. Fundamental para o resgate da autoestima e reintegração à sociedade, com toda certeza. Hoje também é Dia Nacional das Comunicações. Hoje é comemorado o Dia Nacional das Comunicações, porque nesta data, em 1865, nasceu uma grande figura das telecomunicações brasileiras, o Marechal Rondon. Em 1955, ao completar 90 anos, ele foi promovido ao posto de Marechal, por indicação do Congresso Nacional. Por decisão do Ministério das Comunicações e do Serviço de Comunicações do Exército, passou a ser homenageado como patrono das comunicações do Brasil. Fatos históricos e jornalísticos. Em 1961, o astronauta Alan Shepard se torna o primeiro norte-americano a viajar no espaço, realizando um voo suborbital de 15 minutos na cápsula Freedom 7, integrada ao programa Mercury. Aniversário de morte do poeta Mário Quintana. Em 1994, faleceu o poeta Mário Quintana. Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Aniversário também do Chitãozinho, que ontem marcou presença no troféu Imprensa do SBT. E cantou aquela clássica dele muito bem, né? Continua ainda muito afinado. Chitãozinho, nome artístico de José Lima Sobrinho. Inclusive, quando eles começaram, eles tinham o nome de Irmãos Lima. Aí o Geraldo Meireles falou: vamos trocar, que esse nome tá muito ruim. Esse nome é muito ruim. E aí ficou, eles nem gostavam, viu, de Chitãozinho e Chororó. É mesmo? Mas aí acabaram aceitando e realmente é o que fez sucesso. É um cantor brasileiro de música sertaneja, todo mundo sabe, e faz parte da dupla Chitãozinho e Chororó, que integra com seu irmão Chororó. E estavam os dois lá marcando presença no troféu Imprensa. E por último, hoje é dia de Santo Hilário de Arles. Ainda que nascido na Gália, na França atual, sua família era de origem grega. Sucedeu a seu parente Santo Honorato no bispado de Arles. Essas foram as informações e curiosidades do dia.
na São Carlos FM. Todos os detalhes, dúvidas e orientações para você fazer a sua declaração com segurança e tranquilidade. No ar, Encarando o Leão, com Edgar Andreazzi Moreira, aqui na 107,9 FM. Olá, ouvintes da São Carlos FM. Este é o nosso HIT, Declaração de Imposto de Renda. Já deve ter ouvido falar de declaração de espólio, certo? Espólio é o conjunto de bens e direitos e obrigações que compõem o patrimônio de um contribuinte que faleceu. É considerado espólio ao final do ano em que ocorreu o óbito até o exercício seguinte ao que se processou o inventário, via judicial ou por escritura pública. Até esse momento, a homologação da partilha, o espólio é um contribuinte normal junto à Receita Federal, como se estivesse vivo, porém representado por um inventariante. As exigências para a entrega da declaração de imposto de renda do espólio são as mesmas, tanto no exercício imediatamente após o falecimento, até o exercício seguinte ao da conclusão do inventário. E não se preocupe, a São Carlos FM vai ajudar você a fazer a sua declaração de imposto de renda. Envie suas dúvidas para 3412-9700. Anotou? 3412-9700. Com a São Carlos FM, o leão fica manso. Primeira página no ar, 107.9. 7h39. Pode olhar aí, 7h39. Vamos agora com as notícias da região. Pois a cidade de Ibaté viveu um sábado de festa esportiva com a grande final do primeiro campeonato municipal de voleibol, realizada no dia 3 de maio. Promovido pela prefeitura, o evento reuniu atletas locais, familiares e torcedores que lotaram o ginásio municipal para acompanhar as partidas decisivas nas categorias masculina e feminina. Com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, do vice e secretário de esportes Damião Souza, autoridades e representantes da comunidade, o torneio foi marcado por jogos de alto nível técnico, espírito esportivo e muita emoção. No pódio masculino, o título ficou com a equipe Os Campeões Voltaram, seguida por Osasco e Aqua Sport. No feminino, o troféu principal foi para as Feras da Rede, com Star em segundo e Força Divina em terceiro lugar. O prefeito Ronaldo Venturi falou sobre a presença maciça do povo e do público, e dos atletas participantes. Neste final de semana, nós tivemos no sábado, as finais do campeonato de voleibol, com tanto do feminino como do masculino, uma presença grande do público, dos torcedores, as equipes, os atletas, participando, premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocado, tanto do feminino como do masculino, e a gente está muito contente, porque esse evento soma-se ao que já aconteceu no 1º de maio, que a gente teve uma corrida que foi também um sucesso, pessoal, toda a região participando, atletas de toda a região, bem como o campeonato, também o torneio que a gente realizou do 1º de maio, de futebol, que também foi um sucesso, o pessoal saiu de lá muito contente. E aí fica meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria Municipal de Esporte, em especial o Damião, que é o secretário, o Elivelto, que é o nosso secretário adjunto, o Carlão, e toda a equipe. Muito obrigado. A final entrou para o calendário esportivo do município como um marco de valorização dos talentos locais e estímulo à prática esportiva. A prefeitura já planeja novas ações, reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento do esporte em Ibaté. 7h42. Pode olhar aí, 7h42. E a campanha nacional de vacinação contra a influenza 2025 segue em ritmo acelerado na cidade de Ibaté, com foco na imunização dos grupos prioritários. Como parte da mobilização, a prefeitura realiza nesse próximo sábado, dia 10 de maio, o dia D, com atendimento especial das 8 às 17 horas em 3 locais: UBS Cruzado, UBS Caraí e Praça Central. A meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo e assim reduzir o número de casos graves, internações e óbitos causados pela gripe. A vacina é gratuita e recomendada especialmente para pessoas com maior risco de complicações. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e, em casos específicos, comprovante de
da condição prioritária, como declaração médica ou contra-cheque. Entre os grupos prioritários estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde e educação, indígenas, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, entre outros. A vacina é segura e eficaz, com papel fundamental na prevenção das síndromes respiratórias. O secretário de Saúde de Ibaté, de Ângeles Chagas, reforça o chamado para que todos os que fazem parte dos grupos prioritários procurem os pontos de vacinação. Já está disponível a vacina contra a gripe para os grupos prioritários. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde, educação e forças de segurança, caminhoneiros, pessoas com deficiência ou doenças crônicas, entre outros. Procure a unidade de saúde mais próxima e informe-se. É isso aí. Então, a vacinação sábado, dia 10, você de Ibaté, procure aí a UBS do Icaraí, a Praça Central e vá se vacinar. É isso aí, importante, né, Ivan? A questão da vacinação, eu acho que tudo que vem para o bem é bom. É bom, né? Então, o ano passado eu não tomei a vacina. Eu achei que eu tive mais episódios de gripe do que sem a vacina, né? Vocês acompanharam aqui, eu fiquei gripado esses tempos atrás, peguei uma gripe forte, até achei que era dengue, não fui lá no evento da festa do milho, né? E esse ano eu vou com certeza me vacinar, viu, Ivan? 7h44, pode olhar aí, 7h44, e a cidade de Araraquara, Paulo Melo, registrou 9.068 casos positivos de dengue até o dia 2 de maio de 2025, segundo o boletim atualizado divulgado pelas autoridades de saúde do município. O total de notificações chegou a 14.061, com 2.240 casos descartados e 2.753 ainda aguardando o resultado. Há 15 pessoas internadas com complicações da doença e 5 óbitos confirmados. A atualização dos números não se refere apenas às últimas 24 horas, mas inclui dados represados dos últimos dias, o que indica uma sobrecarga nos sistemas de notificação e análise. A alta demanda tem preocupado moradores e pressionado os serviços de saúde da cidade. Com a chegada do outono e a continuidade do clima propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara reforça os alertas à população para eliminar criadouros e procurar atendimento médico ao apresentar sintomas como febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. A prefeitura segue com ações de controle e mobilização, mas destaca que a colaboração dos moradores é essencial para conter o avanço da doença. A situação é considerada grave e exige atenção redobrada de todos. É mais ou menos do mesmo tamanho Araraquara e São Carlos, né? São Carlos é um pouquinho maior, porém é do mesmo porte, digamos assim, e São Carlos está com mais de 13 mil casos e Araraquara 9. Eles adotaram o drone antes da gente, né? Sim. Lembra do drone? Exato, eles adotaram lá antes que nós, né? É verdade. 7h46, pode olhar aí, Ronaldo Piloto, 7h46. Giro policial. E a estátua do Conde do Pinhal, localizada na Praça Coronel Paulino Carlos, em frente à Catedral de São Carlos, foi pichada na madrugada deste domingo. O ato de vandalismo foi duramente condenado pela Fundação Promemória de São Carlos, que emitiu nota de repúdio classificando o episódio como um atentado ao patrimônio público e à memória histórica da cidade. Segundo a entidade, a figura do Conde do Pinhal é central para a criação e o desenvolvimento do município. Entre aspas, atentar contra qualquer monumento é desrespeitar e menosprezar diferentes aspectos da trajetória que compôs a cidade onde vivemos, destacou o texto. A fundação também exigiu das autoridades uma apuração rigorosa do caso e a responsabilização dos autores do ato, considerado pela instituição como criminoso. Abre aspas. Vandalismo não é manifestação artística, política ou social, é crime
e, como tal, deve ser tratado com a seriedade e o rigor que a situação exige, fecha aspas. A população foi conclamada a colaborar com a preservação do patrimônio histórico, denunciando eventuais atos de depredação. São Carlos merece respeito, nossa história merece respeito, finaliza a fundação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos e a polícia vai investigar esse caso. Ivan, tá passando as fotos aí, quem tá no Facebook tá vendo aí as fotos da pichação. Chama atenção pro símbolo do comunismo, né? Sim. Que é a foice e o martelo, né? Isso aí chamou muito a minha atenção, esse símbolo do comunismo, né? Me chamou e não só, né, a estátua do Conde, como outros pontos da cidade, semáforos, pontos de ônibus, né? Praça Coronel Salles. Vários semáforos, né, foram pichados também, né? Aí vocês estão vendo a estátua do Conde nesse exato momento, quem está no Face, a placa onde fica a estátua, né? Mas o que me chamou muita atenção foi ter essa foice e esse martelo, né? Pichado. Então não sei, ainda não há informações sobre esses agressores, porque isso é sim, gente, é uma agressão ao patrimônio histórico e cultural da cidade, né? Às vezes você vê ali uma imagem, né? Você não tem a noção, né? Muitos não procuram saber nem quem está na imagem, né? Nem qual, e muito menos a importância que essa pessoa teve na cidade. Então é importante que a polícia apure, né, identifique e puna esses agressores, porque essa situação não pode ficar assim. Nós temos o caso lá em Brasília, em que uma pessoa escreveu uma frase com um batom e tomou 14 anos de prisão, né? Então vamos ver há quantos anos, assim que identificado, esse agressor será punido aqui em São Carlos, Ivan. Eu peço desculpas aí a minha fala agora, porque é o seguinte, não cabe na minha cabeça e ainda as autoridades não têm identificado a pessoa. Por quê, Ivan Lucas? Porque da Rua Conde do Pinhal até ali o Álvaro Guião tem câmeras e não sabe quem foi ainda. É impossível não ter identificado ainda esses agressores, ou o agressor ou a agressora, se foi um só. Na Praça Coronel Salles, aqui na estátua, como o Paulo acabou de dizer, nos semáforos, tem câmera de segurança. Na Praça Coronel Salles, por exemplo, nós temos uma Câmara Municipal, tem câmera de segurança. E cadê as imagens desse agressor, ou agressora, ou agressores que fizeram isso? E até agora não se manifestou a Guarda Municipal, não se manifestou a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, as autoridades de segurança do município. Cadê a Secretaria de Segurança Pública para vir a público e falar alguma coisa? O Promemória já falou que fez o boletim de ocorrência, que vai limpar as imagens, enfim. Mas a gente quer saber da punição, como o Paulo Melo disse, a moça lá com o batom, 14 anos de prisão. Não é? E aqui, quantos anos vai tomar? Mas a gente quer agilidade nesse processo. É isso que a gente quer. Exatamente, muito bem mencionado por você, né? Eu acho que nós temos sim, e eu li vários comentários em redes sociais, Ivan, cobrando exatamente essa situação das câmeras de segurança aqui na cidade de São Carlos. Eu creio, Ivan, que com certeza ainda essa semana nós teremos novidade desse caso. Tomara. Né? Eu creio nisso. E assim, Ivan, na minha concepção, não foi uma pessoa sozinha que fez isso. Porque são vários pontos. A pessoa tem que ser muito rápida. Mas eu acho que foi um itinerário, né? Foi subindo e pichando. Nossa, né? Mas foi muito rápida, né? Para fazer tantos desenhos em tantos locais. Ou desceu, né? Ou subiu, né? Eu acho assim, ó, no mínimo, e aqui fica uma dica para as autoridades, no mínimo, esse canalha tem que vir limpar o que ele fez. No mínimo. No mínimo. Pois é. No mínimo ele tem que fazer isso, né? Ele tem que vir limpar. Se não der para limpar, ele que pinte de novo e deixe como estava. Isso é no mínimo.
e depois ainda responder criminalmente pelo que ele fez. Responder criminalmente, não é? A moça não tá respondendo lá, que pichou a estátua da justiça lá? Aqui também, ué. Uma estátua histórica, e não só estátua, mas os semáforos, os pontos de ônibus, o monumento ali na Praça Coronel Salles, que também foi pichado. Então, tem sim que ser responsabilizado, como o Paulo Melo disse. Agora 7h53, vamos de notícia policial. 2 pessoas ficaram feridas na tarde de ontem após um capotamento na rodovia Abel Terruge, que liga os distritos de Santa Eudócia e Água Vermelha, em São Carlos. De acordo com as informações apuradas, o motorista seguia em direção a Santa Eudócia quando precisou desviar de um cachorro que atravessava a pista. Durante a manobra, perdeu o controle do veículo em uma curva, colidiu com um barranco e capotou logo em seguida. As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU encaminhadas à Santa Casa de São Carlos. As circunstâncias do acidente reforçam os riscos de animais soltos nas estradas e a importância da atenção redobrada em trechos sinuosos. E na manhã deste último domingo, um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na Avenida Grécia, na Vila Prada, em São Carlos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado devido a um provável curto-circuito na caixa de energia, localizada na área onde estava o estoque. Próximo à caixa de energia havia uma grande quantidade de carvão armazenado, o que pode ter acelerado a propagação das chamas. Diversos produtos foram destruídos, como fardos de macarrão, óleo, garrafas de vinho que estouraram devido ao calor intenso, além de latas de azeitona. O combate ao fogo levou cerca de 40 minutos e felizmente não houve vítimas. O incidente destaca os riscos de armazenamento inadequado de materiais infláveis e a importância de manutenções preventivas nos sistemas elétricos. 7h54, não perca a hora, 7h54 e na madrugada deste domingo, a Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio na UPA Santa Felícia, onde uma mulher de 48 anos, identificada como GS, procurou atendimento médico após ser agredida pelo companheiro de 50 anos. Segundo o relato da vítima, o agressor a forçou a sentar no banco traseiro de um veículo, com o filho dele de apenas 1 ano e 3 meses, enquanto realizava manobras perigosas durante o trajeto para casa. Durante o percurso, a criança caiu no assoalho do veículo e GS bateu a cabeça nas laterais da caminhonete. Ao chegar na residência, a mulher conseguiu correr e pedir ajuda a um morador que a levou até a UPA. A Guarda Municipal foi informada sobre o caso e se dirigiu até a residência do casal, onde encontraram a porta trancada, mas ouviram o choro da criança. Após tentativa frustrada de contato com o EDA, a Guarda Municipal entrou no imóvel com autorização da vítima. No interior, o agressor estava trancado em um quarto com a criança. Diante do choro incessante da criança e da recusa do suspeito em abrir a porta, foi autorizado o arrombamento para o resgate da criança e a detenção de EDA, que foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária, onde o agressor foi posteriormente recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos. 7h56, não perca a hora, 7h56. Na tarde de sábado, um motociclista de 26 anos ficou ferido após um acidente causado por uma manobra imprudente na Avenida Francisco Pereira Lopes. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava trafegando no sentido shopping quando um veículo Fox Prata, aparentemente do ano 2010, fez uma conversão brusca à esquerda, atravessando a faixa contínua sem sinalização. A manobra inesperada resultou na queda do motociclista, que sofreu ferimentos leves e teve sua motocicleta danificada parcialmente, principalmente nas carenagens e paralamas. Segundo o relato da vítima, o condutor do veículo não prestou socorro e fugiu do local, caracterizando
alegando omissão de assistência. O caso foi registrado e encaminhado à delegacia da área para investigação. A Polícia Civil agora vai apurar os fatos. 7h57, pode olhar aí, 7h57, na noite de sábado, um jovem de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser abordado enquanto dirigia um veículo BMW com placa adulterada no bairro Jardim Gonzaga, em São Carlos. A abordagem ocorreu por volta das 20h30 na Avenida Maranhão, após os policiais identificarem o carro como suspeito de envolvimento em um golpe recente em Descalvado. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor inicialmente afirmou que o veículo era do seu pai e havia sido adquirido por R$70 mil há cerca de 3 anos. Porém, ao ser levado à delegacia, ele mudou sua versão, dizendo que havia pegado o carro emprestado de um tal de Cleiton, mas sem fornecer mais informações. A verificação dos dados do veículo revelou que a placa não correspondia ao número do chassi. Após a consulta, foi descoberto que a BMW com a placa BMW 8H74 tinha registro de furto. O veículo foi apreendido e levado ao Pátio Municipal de São Carlos. O jovem preso em flagrante responderá pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado ao centro de triagem e permanecerá à disposição da Justiça. E na tarde de sábado, um princípio de incêndio foi registrado em um restaurante localizado na Avenida Trabalhador São Carlense, em São Carlos. De acordo com informações, o incêndio teve origem devido ao superaquecimento da coifa do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e controlou as chamas, evitando maiores danos. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente. No entanto, uma das faixas de tráfego precisou ser interditada para permitir a atuação dos bombeiros no local. A situação foi resolvida sem maiores complicações e o restaurante não sofreu danos significativos. 7h59, a ativista HM foi agredida na tarde de sexta-feira enquanto realizava uma transmissão ao vivo em frente à Pirâmide da Mata do Alemão, um dos principais cartões postais de Ibaté. A ação violenta foi registrada durante a live que denunciava o recente aterramento do espelho d'água que contornava a estrutura. Segundo o relato da própria ativista, 2 mulheres se aproximaram repentinamente e passaram a questionar a filmagem. Na sequência, partiram para agressão física. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu estava aqui fazendo o meu trabalho. Uma segurou e a outra bateu. Jogaram meu celular várias vezes no chão, me ameaçaram e falaram das minhas filhas também, fecha aspas. Testemunhas acionaram a Guarda Municipal, que compareceu rapidamente ao local, prestou apoio à vítima e conduziu as partes envolvidas até a central de polícia judiciária. O celular da ativista foi danificado durante o conflito e ela precisou de atendimento médico por conta das agressões sofridas. A equipe de jornalismo da rádio de Tudo Um Pouco, que estava nas proximidades, acompanhou a movimentação e registrou parte da ocorrência. As autoridades lavraram o boletim de ocorrência e seguem com a apuração dos fatos. Até o momento, a identidade das agressoras não foi oficialmente divulgada. 8h01, tem um recadinho da Assisc. Olha, se você ainda está em dúvida sobre o que dar de presente para sua mãe nesse Dia das Mães, eu tenho uma dica ótima. A Assisc lançou um quadro nas suas redes sociais chamado Vitrine dos Associados, especial Dia das Mães. E tá incrível, é um carrossel com várias lojas e serviços aqui mesmo da nossa cidade, com descontos, promoções e vantagens especiais. Tem de tudo, Ivan, moda, beleza, calçados, serviços, tudo reunido num só lugar, fácil de navegar e com muita coisa boa para escolher. Então, dá uma olhadinha lá no Instagram e no Facebook da Assisc. Confere a vitrine dos associados, especial Dia das Mães, e aproveite as oportunidades. Sua mãe merece um presente mais do que especial e você merece fazer uma boa compra. Siga a Assisc nas redes sociais e aproveite a Assisc
parceira do empresário, amiga do consumidor. 8h01, pode olhar aí 8h01. Também tem um recado bacana para você que nos acompanha pela São Carlos FM. Eu quero falar do Cativalente, o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. Aqui no Cativalente, eles oferecem um ambiente seguro com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo o quê? A melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, os membros desenvolvem habilidades de concentração, precisão e disciplina, além de aproveitar um hobby emocionante e desafiador. A segurança é a grande prioridade e lá eles buscam sempre a excelência técnica, respeitando as leis e promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, vá conhecer o Cativalente ou entre em contato pelo WhatsApp. O telefone 16 996208993. Siga o Cativalente no Instagram. Anota aí, @KT_Valente. Cativalente, onde tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. Gabriela Chiuzi, bom dia. Miltinho Marchetti, Nicola, Bertidete, bom dia. Estão com a gente mandando mensagem. Ivan. Bom dia também. Quero mandar um bom dia aqui pro Denis e também pro César. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quero mandar também um bom dia pro pessoal que está aqui, o Padre Luiz Botelho, um abraço, Padre, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Também o Ângelo Raimundo Félix, bom dia, queridos Paulo Melo, Ivan Lucas, Ronaldo Piloto e ouvintes qualificados do PP no ar. Ótima semana a cada um de nós. Jogos universitários em São Carlos se tornam um evento turístico da cidade. Ocorrências isoladas sempre vai acontecer. Porém, o saldo positivo sempre será muito maior. Essa turma do mimimi consegue ser mais chata que a turma do amendoim do líder isolado do Brasileirão, o Verdão das Américas, o Palmeiras. É verdade, né, Paulo? Consegue ser maior. Que incrível, né, Ângelo? Obrigado. Branco White, bom dia. Valeu, Branco. Um abraço pra você aí. Que mais? O João Luiz a gente já falou. A dona Ivone Zanquim, bom dia, jornal, uma abençoada semana, bom dia para todos nós, uma semana abençoada com muita saúde e muita bênção. O Ângelo quer conversar com a dona Ivone, mandou um recadinho aqui. Manzini Ermelindo também com a gente, bom dia e bom trabalho. Vladimir Silva também mandando bom dia. Vamos intervalinho, a gente volta com... Tem recado aí? Então vamos lá. Bom dia a todos, ótimo trabalho e um bom começo de semana, beijo a todos. É a Luz e a Lu, claro que ela tá toda animada, né? Nós estamos aqui trabalhando, ela de boa em casa, não vai vender salgado hoje, então tá tudo maravilha. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado, Luzia. Intervalo então, a gente volta já com os torpedos. Roselei Françoso, vice-prefeito de São Carlos, secretário de Educação, já está em nossos estúdios, vai conversar conosco também. Você está ouvindo Primeira Página no ar. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios.
Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o serviço público municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.0148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 1635091200 ou pelo WhatsApp 16-993236139. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. WhatsApp, primeira página, 3419-9462. Primeira página no ar. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. 8h08. Pode olhar aí, 8h08. Vamos agora com a Coluna Torpedos. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. O primeiro tópico da coluna: parcerias em andamento. O prefeito Neto Donato se reuniu com a reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, para discutir parcerias nas áreas de saúde, mobilidade urbana e meio ambiente. Na reunião, sinaliza um novo momento de colaboração entre a Prefeitura e o UFSCar, com foco no bem-estar da população, sem divisões partidárias. Foco na cidade, não no partido. Ao contrário de outros políticos que priorizam a oposição partidária, o prefeito Neto Donato tem colocado as necessidades de São Carlos em primeiro lugar. Sua aproximação com a reitora da UFSCar, Ana Beatriz, é um exemplo claro dessa postura focada em parcerias que beneficiem a cidade. Bate carteira. Depois de Bruno Zancheta, do Republicanos, e Paulo Vieira, do PP, a Câmara pode ter uma nova especialista em bater carteiras. A vereadora Raquel Auxiliadora, do Bate PP. carteira 2. Nos bastidores corre a informação de que Raquel Auxiliadora teria protocolado um projeto de lei que estava sendo discutido por vereadores de sua ala. O problema? A petista teria simplesmente se apropriado da ideia, deixando os outros companheiros para trás. Que atitude, hein? Bate carteira 3. Este não é o primeiro episódio de reclamações sobre Raquel. O seu estilo de trabalho, que inclui a falta de diálogo com os pares, até com os colegas da esquerda, tem gerado desconforto. Isso só tende a complicar ainda mais a convivência na Câmara. Mirlene em ação. À frente da Secretaria Regional da SBPC São Paulo 3, Mirlene Simões mostra que não basta falar de ciência, é preciso articulá-la. O encontro regional, que será realizado em São Carlos no dia 5 de maio, tem sua marca: organização, conteúdo e compromisso com o futuro da pesquisa. Ciência com foco e firmeza. Mirlene entende do riscado. Reuniu gigantes da ciência e da gestão pública em um só evento para discutir o financiamento das universidades e da pesquisa. Em tempos de incertezas orçamentárias, alguém precisa puxar o debate com seriedade
e ela está puxando. Articuladora de peso, o encontro da SBPC SP3 não surgiu do nada, é fruto da capacidade de articulação de Mirlene com universidades, centros de pesquisa, governos e sociedade civil. Quando a ciência precisa de voz, Mirlene entrega conteúdo, estratégia e representatividade. Lembra dele? João Batista da Silva, aquele ex-candidato a vereador que passou longe de se eleger, reapareceu no cenário público. Agora é diretor do Departamento de Manutenção dos Próprios Públicos. Não conquistou nas urnas, mas garantiu a nomeação. No fim, o voto popular pode até falhar, mas a articulação nunca. Mobilidade, como esta coluna já havia cravado e costuma acertar, Sebastião Carlos Batista foi oficialmente nomeado secretário adjunto de Mobilidade Urbana. Agora é torcer para que a mobilidade não fique restrita ao cargo e se estenda às ruas da cidade. Além disso, Acir Silva Júnior também garantiu seu lugar no tabuleiro e foi nomeado diretor do Departamento Administrativo da Secretaria de Gestão Pública e Integração Governamental. Pelo visto, a tal integração anda funcionando bem, ao menos entre os aliados. Níver do Bira, o vereador Bira Teixeira do Podemos celebrou os seus 50 anos. A coluna deseja sucesso, saúde e, acima de tudo, muita paciência, que anda mais necessária do que nunca. Pelo jeito, só o rodeio mesmo para acalmar o menino. Roseta nele. Presente vindo do Brete. Falando em rodeio, o melhor presente para o vereador Bira deve chegar mesmo em agosto com o São Carlos Rodeio Fest. Cavalo selado, berrante afinado e arena pronta para a festa. Do jeito que ele gosta. Poeira no ar, música alta e muita animação. Foi homologado o resultado do concurso para fiscal de serviços públicos. Agora, a cidade aguarda a convocação dos aprovados. Fica a expectativa sobre o número de chamados e o prazo para o início das convocações. Topetuda? Fernanda da Cunha foi nomeada diretora de pesquisa da Fundação Promemória. Até aí, tudo normal. Se não fosse um detalhe, boatos dão conta de que o topete cresceu mais que o prestígio e o tratamento com os servidores de carreira. Digamos que anda penteado ao contrário. Cadê o Sindspam? Vamos pra cima. Giro de notícias e os destaques do momento no Primeira Página no Ar. INSS discute modelo de pagamento para ressarcir aposentados. As informações chegam no Giro de Notícia com a jornalista Joyce Santos. O INSS prepara plano emergencial para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos por parte de associações. O projeto está sendo elaborado em parceria com o Dataprev e a Advocacia Geral da União. O modelo de pagamento ainda está em discussão. Operação Fake Monster da Polícia Civil desarticulou tentativa de ataque bomba durante a apresentação da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana no último sábado. O líder da organização criminosa e um adolescente envolvido no esquema foram presos no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo para a semana indica grande quantidade de chuvas para os estados da região norte e sul do país e litoral do Nordeste. No Sudeste, o tempo segue aberto com temperaturas baixas e alta umidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar na próxima semana o novo nome a comandar o Ministério das Mulheres após especulações de afastamento de Cida Gonçalves. A principal cotada a assumir o cargo é a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes. Giro Esportivo, no Primeira Página no Ar. 8h16, pode olhar aí 8h16 e o Flamengo cai com um gol de Gabigol e Palmeiras assume a liderança. As informações chegam com a jornalista Alan Barbosa.
Com direito à lei do ex, o Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro no estádio Mineirão na noite deste domingo por 2-1. A Raposa abriu o marcador com um golaço de Caio Jorge e o Flamengo descontou ainda na primeira etapa com Arrascaeta. Quando a lei do ex parecia massacrar o Cruzeiro, Gabigol entrou no final para marcar nos acréscimos do segundo tempo, de pênalti. Com a derrota, o rubro-negro cai para a vice-liderança do Brasileirão com 15 pontos. O líder, com 16, é o Palmeiras, que derrotou o Vasco por 1-0 no estádio Mané Garrincha. Ainda com o técnico interino, Felipe Loureiro, o Cruz Maltino escolheu o estádio onde é freguês do Palmeiras há 9 anos para mandar o jogo. É a 9ª derrota em 13 confrontos em Brasília. Verratti e Felipe Coutinho foram poupados. A vitória do Verdão veio dos pés de Vitor Roque, após falha do volante Hugo Moura na saída de bola. Foi o primeiro gol do atacante depois que retornou ao Brasil. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira reclamou da falta de paciência da torcida com alguns jogadores. E se é verdade que muitos dos torcedores do Palmeiras amam o Palmeiras e adoram o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Não têm paciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência. No outro jogo do domingo, o Grêmio venceu o Peixe, afundando ainda mais o Santos na crise e na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória na competição, um empate e 5 derrotas. A 7ª rodada começou na sexta-feira, com o São Paulo empatando em 0-0 com Fortaleza. Foi o 6º empate do tricolor paulista em 7 jogos no Brasileirão e apenas uma vitória. No sábado, o Fluminense sofreu, mas derrotou o Sport Recife de virada, no apagar das luzes do Maracanã. O gol salvador de Everaldo saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Na Neoquímica Arena, muita reclamação do Internacional na derrota de virada para o Corinthians por 4-2. O Colorado reclamou muito de um possível pênalti de Yuri Alberto sobre o atacante Wesley. Além de não ter sido expulso, na visão dos jogadores do Inter, Yuri Alberto acabou marcando 3 dos 4 gols da vitória. Foi a estreia do técnico Dorival Júnior à frente do Timão. E voltamos para o segundo tempo. Para mim, o principal ponto foi justamente mantermos a organização da equipe. E com essa organização, mesmo que com um atacante a mais, buscando pressionar a todo instante, retomando bolas, criando muitas oportunidades, nós fizemos o resultado praticamente nos minutos finais. Então, eu acho que valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos e mereceu um resultado muito importante. Nos demais jogos do sábado, o Ceará venceu Vitória por 1-0 e o Bahia conseguiu a 5ª vitória consecutiva, somando Copa do Brasil e Libertadores e sem levar gol. A vítima da vez foi o Botafogo, na Arena Fonte Nova por 1-0, gol do atacante Cauli. 2 jogos encerram a 7ª rodada nesta segunda-feira. Às 7 da noite tem Bragantino e Mirassol e às 8 o Juventude recebe o Atlético Mineiro no estádio Alfredo Jaconi. No Primeira Página no Ar. Primeira Página no Ar. Entrevista do dia. 8h20. Pode olhar aí, 8h20. Agora nós estamos com o entrevistado do dia. Hoje Roselei Françoso, doutor Roselei Françoso, porque ele é advogado, né? E vice-prefeito da cidade e secretário de Educação. Bom dia, Roselei. Bom dia, Ivan. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, piloto. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Quero agradecer toda a direção da rádio pela oportunidade, a gente poder estar falando um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente vem tentando desenvolver na cidade de São Carlos. Você voltou para a Secretaria de Educação, que é o que você ama. A gente sabe quanto você ama a educação. E aí, como foi esse retorno? Olha, Ivan, foi mais ou menos uns 30 dias, né, que eu estou na Secretaria Municipal de Educação. É uma pasta enorme, né, que vem aí com
uma série de ações, né, que a gente não estava tão habituado a desenvolver pela pasta, né? O caso em especial da alimentação escolar. Nós estamos no meio de uma organização, né, de mais uma edição do Dia do Brincar. Hoje, inclusive, nós estamos tendo mais uma reunião para tratar dos organizadores, de tudo aquilo que a gente precisa, né, para poder desenvolver. Entregamos, né, logo uma exigência do prefeito Neto Donato, logo nos primeiros 100 dias, né, de governo, a entrega dos kits para as crianças da rede municipal de ensino. E uma série de outras ações que a gente está percorrendo aí para poder entregar, né? Inclusive a questão dos uniformes escolares, né? Que eu tenho absoluta convicção que vai ser objeto de pauta aqui hoje também. Nós fizemos essa aquisição lá no dia 28 de fevereiro e a empresa até iniciou a entrega, Ivan, e eu acabei devolvendo a entrega que eles fizeram, porque eles entregaram o material a granel, né? Solto. E eu comprei kit. Então, uma vez que você compra kit, você tem que receber kit, né? Claro. Isso facilita a organização, facilita a logística, né? E logo eu pedi para que eles fizessem um recolhimento. Logo foi numa quinta-feira, né? Quando nós comemoramos aí os 100 dias de governo. A ideia era fazer uma entrega, de fato, já para poder dar sequência. E quando eles fizeram essa entrega solta, né, só das camisetas, eu falei, não, bota no caminhão e manda de volta, porque nós compramos o kit completo. Existe uma promessa deles começarem a fazer a entrega pra gente amanhã, tá? Se isso realmente acontecer, nós começaremos a entregar nas escolas os kits para as nossas crianças. Lembrando que nós temos 17 mil crianças na rede pública municipal, né? E mais as creches, né, filantrópicas, hoje com 1.071 alunos atendidos aí por 10 unidades escolares espalhadas, né, por toda a cidade. Então, nós queremos muito poder fazer essa entrega para as crianças. A gente sabe que o frio está chegando aí, né? Essas noites aí têm sido bem geladinha, né? E a gente sabe que as crianças, uma grande parte das crianças depende muito também desses uniformes. E é uma ajuda para os pais, além de garantir a segurança, né? Você uniformiza toda a escola, né? A criança, como já aconteceu, a criança às vezes acaba saindo pelo portão, tomando rumo à rua, né? Logicamente que não é comum isso, mas pode acontecer. E a criança uniformizada, logo qualquer cidadão identifica uma criança ali da escola, né? E foi de fato que aconteceu ali na região do Caique. E recuperamos a criança rapidamente, levamos para o interior da escola, chamamos os pais, conversamos, tomamos as providências necessárias, mas acontece. Então o uniforme é um elemento importante. Um outro ponto, Roseli, é a igualdade. Exato, porque muitas famílias não têm condições de comprar uma roupa boa, aí a outra que tem condição uma roupa boa, a outra vê. Eu acho que dá igualdade também, né? Igualdade social, isso aí, né? Exatamente, Paulinho. Esse é um fator fundamental, né? Às vezes as crianças realmente, né? Elas acabam uma olhando para a outra, né, de uma maneira diferenciada. Quando tá todo mundo igual, né, tá todo mundo ali com o mesmo tratamento, com o mesmo olhar, o mesmo cuidado, né, porque são uniformizados, né? A escola fica de uma maneira mais uniforme e todos, na verdade, são tratados igualitariamente, né? Isso é importante destacar, que realmente é um outro benefício, né, para a formação, né, nessa fase de personalidade, né, da pessoa humana. É fundamental ter o uniforme para garantir essa igualdade, além da segurança, com certeza. Roseli, nós vemos alguns vereadores de oposição criticando a alimentação escolar e passou para responsabilidade da Secretaria de Educação, né? O que você tem a falar sobre isso? A alimentação escolar é um grande desafio, na verdade. É um pedido do nosso prefeito que voltasse, né, através do Departamento de Alimentação Escolar, a alimentação para a Secretaria Municipal de Educação. Lembrando que há pouco tempo estava na agricultura. Isso. Eu tenho conversado bastante com o prefeito nesse sentido. Penso eu que quando a alimentação escolar estava na agricultura, ela tinha já algo lá consolidado, fazia muitos anos, né? Tinha toda uma logística organizada, tinha agricultura familiar, tinha o processo de processamento mesmo, né? Dos alimentos. Isso facilita bastante a vida da merendeira.
E a partir do momento que veio para a Secretaria Municipal de Educação, nós estamos tendo que reconstruir, não é reconstruir, mas reorganizar, melhor dizendo, reorganizar tudo isso. Eu estive já com o secretário Paraná Filho, tivemos uma boa conversa, ele tem sido um grande parceiro, a gente tem procurado somar os esforços, afinal de contas, nós somos um governo só, né? Não faz sentido duas secretarias ter divergência, né, na gestão, coisa e tal. Não faz sentido algum. Então nós estamos conversando bastante. O Paraná tem me ajudado muito com a questão da agricultura familiar, retomou ali toda a parte de processamento que havia sido paralisado no início, e nós já estamos entregando nas escolas municipais a mandioca processada, né, o couve, a picadinho. Isso facilita muito, a cenoura, né, a beterraba, facilita muito a vida da merendeira. E também a polpa, né, das frutas, para poder preparar um suco natural, né, para as nossas crianças. Legal. Então eu acredito que nós vamos conseguir colocar o trem no trilho, né? É um momento de fato de adequações, a gente está começando esse trabalho, mas eu tenho absoluta convicção que nós acertaremos. O prefeito Neto Donato já autorizou, já autorizou também, né, a contratação. Nós já temos hoje, antes a gente não tinha nenhuma nutricionista na educação, hoje nós já temos 2, estamos caminhando para a terceira, né? Então isso também é segurança alimentar. Estamos fazendo parceria, né, com as universidades, a faculdade aqui da cidade, para ter estagiários em nutrição. Isso vai ajudar bastante também as nossas escolas, além, né, de poder pensar outros itens para alimentação escolar, né? A educação tem esse papel. Então a nossa nutricionista, a Renata, a Fernanda e a Maria Fernanda, tem procurado trabalhar nesse sentido. O meu papel, logicamente, é estreitar de fato essa relação cada vez mais com a Secretaria Municipal de Agricultura, que tem um papel de organizar os pequenos agricultores para poder garantir o investimento de no mínimo 30%. Roselei, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é: quem é responsável pelo recebimento dos alimentos? Por que pergunto? Porque foi divulgado um vídeo em redes sociais em que uma funcionária disse que o hortifruti estava passado, né? E ela não queria pegar, e a pessoa que foi entregar disse que não poderia levar esses alimentos embora. E a segunda pergunta há um cardápio diário para essa alimentação escolar? E se não há, existe a possibilidade de definir um cardápio? Vamos lá, Paulo, vamos pela primeira pergunta então, né? Hoje os hortifruti, eles são entregues lá na Secretaria Municipal de Agricultura. De lá ele é despachado ponto a ponto nas nossas unidades escolares. No caso desses mamões aí, realmente nós tivemos um problema de logística mesmo, tá? O mamão é da agricultura familiar. O mamão, quando ele vem da agricultura familiar, todo mundo sabe, ele não vem com agrotóxico, não vem com conservante. Logicamente que o tempo de vida dele é menor. E naquele dia, os responsáveis, né, me explicavam que o caminhão que faz a entrega, um caminhão nosso, inclusive, da Secretaria Municipal de Educação, acabou quebrando. E essas frutas ficaram no baú do caminhão. Então ele acabou realmente passando um pouco do ponto, mas eu acho que nós cometemos um erro de mandar para a escola daquela maneira, tá? Eu já conversei com a equipe, pedi para que tivesse um olhar mais carinhoso mesmo, carinhoso com essa situação. Afinal de contas é dinheiro público, né, Paulo? Eu penso que isso tem que ter um olhar mais estratégico, né? Se não dá para ir para a escola, é possível ser processado, é possível produzir ali a polpa, né, desses mamões para poder mandar como suco. No processamento você pode tirar ali. Na minha casa às vezes passa um pouquinho também, eu tenho pé de mamão em casa e não tem agrotóxico também, né? A gente colhe lá e às vezes você tira aquela parte ali que tá, né, comprometida, faz né, faz uma salada de fruta. Tem tantas opções para você fazer. O que é muito triste é ver esses produtos no lixo, né? Então não dá, é inaceitável. Nós fizemos a conversa já com a pessoa responsável, conversei com o prefeito aquele dia, me senti muito mal sobre esse assunto, e nós estamos tomando as providências cabíveis aí para que não ocorra mais, tá?
Tudo bem que o caminhão quebrou, tem uma justificativa, mas poderia ter sido encaminhado. Lá nós temos 5 câmeras frias, poderia ter ficado na câmera fria, poderia ter sido recolhido do caminhão. Então é um olhar carinhoso com os produtos da alimentação escolar, que é isso que a gente quer, é isso que a gente pede, e não podemos admitir que isso volte a acontecer. Do cardápio, Roselei, em relação ao cardápio, nós temos, como eu disse, né? Nós temos hoje 3 nutricionistas na Secretaria Municipal de Educação, 2 nutricionistas, está vindo a 3ª, e eu tenho absoluta convicção que nós preparamos sim esse cardápio, preparado pela Renata, pela Fernanda, e nós encaminhamos para todas as escolas, tá? Falta de alimento não há, né, Roselei? Falta de alimento não há. O que eu posso dizer, falta alguns produtos, como macarrão, por exemplo. Né? Tem uma ata de registro de preço, essa ata ela finalizou, agora nós preparamos uma compra direta, estamos participando de um certame junto com a agricultura inclusive, para poder garantir o abastecimento de macarrão, mas nós temos lá todos os outros itens que compõem o cardápio preparado pela nossa nutricionista. É lógico, né, que alimento, tem um alimento que é da época, né, a sazonalidade, e a gente precisa respeitar essa questão, até porque o alimento da época, ele é muito melhor, ele é muito mais saudável, ele não tem conservante, ele não tem, né, não precisa ficar ali processado, embalado por muito tempo. Então eu tenho convicção que não falta alimento para a rede. Que existe, volto a dizer aqui, né? Nós tivemos alguns locais que nós tivemos problema localizados, às vezes faltou a merendeira e teve, infelizmente, né, alguns pronunciamentos aí de que estava faltando alimento. Isso. Estava faltando a merendeira, a gente providenciou a substituição da merendeira ali no caso e as coisas foi reestabelecida. Tanto é que foi um período que deu problema, quando nós tomamos conhecimento, imediatamente mandamos a merendeira para aquela escola e as coisas foram reestabelecidas. Boicote não está acontecendo não, né, Roselei? Olha, eu quero pensar que não, Paulo. Nós temos aqui 180 merendeiras na rede municipal. Eu sou muito fã dessas merendeiras, gosto muito de trabalhar com elas, são empenhadas, são parceiras. Eu tenho o privilégio, né, pela confiança, pela credibilidade que eu conquistei ao longo desses anos todos, ajudando, né, na alimentação escolar. Elas mesmas, às vezes, fazem uso, mandam mensagem no meu celular. Aquele dia dos mamões, eu tomei conhecimento, né, pela merendeira lá do Jardim Zavaga, da escola do CME Renato Gensen. Na hora que eu vi, eu fiquei muito triste, tive um final de semana horrível pensando naquilo, porque é inadmissível mesmo, Paulo. Isso aqui é coisa que a gente não pode aceitar, né? Nós temos uma equipe bem valorizada, né? E a gente precisa de fato cobrar o respeito com todos, né? Foi o que aconteceu. Eu falei com o Neto falou: olha, toma as providências que forem necessárias, não pode acontecer mais, e nós estamos tentando de uma certa forma evitar que isso volte a ocorrer na rede. Eu não quero acreditar que tenha boicote, tá? Até porque as merendeiras são parceiras nossa da educação, elas têm um papel fundamental, né, na segurança alimentar, elas cuidam de fato das nossas crianças, tá? Tem casos isolados, a gente tem pedido, olha, pode ligar direto no meu celular, sempre tiveram o meu celular para poder fazer a reclamação, podem ligar no celular dos meus 2 secretários adjuntos. Eu tenho o Celso dos Santos, que é secretário adjunto de educação da parte de gestão administrativa, e tem a Secretaria Adjunta de Gestão Pedagógica. Então nós todos estamos engajados para evitar que essas coisas voltem a acontecer como aconteceu nos últimos dias aí. Ivan? Roselei, eu quero falar sobre segurança das nossas crianças e dos nossos servidores públicos na área da educação. O último massacre em Suzano que eu me lembro foi 7 pessoas mortas. E aí teve vereador fazendo lei para segurança, teve um monte de coisa. Você lembra disso? Você estava na Câmara, se não me engano. Sim. E aí, como que estão a segurança dos nossos alunos? Nós temos identificação facial, o que nós temos na área de segurança nas escolas? Acho que o principal destaque que nós temos na segurança das nossas escolas são as câmeras, né? Nós instalamos câmeras em todas as nossas unidades escolares, são mais de 1000 câmeras instaladas, né, em todas elas, nas 62 escolas, mais praticamente 15 prédios da educação, todos eles monitorados em tempo real, né, e também com gravações pela nossa guarda municipal. Nós temos também hoje, né, em fase de implantação, é importante deixar isso destacado,
Ivan, porque não é tão simples. Nós estamos numa guerra com a empresa, né? Nós compramos esse produto, né? Que é para ajudar na segurança de identificação facial, que é o Ponto ID. O Ponto ID, ele é de uma empresa, né? Logicamente, que se chama Ponto ID. É engraçado, né? A redundância, né? O Ponto ID. E nós temos um sistema que controla a frequência das nossas crianças, que se chama DemandaNet. Então, nós estamos, nesse momento, trabalhando, né, o DemandaNet para poder garantir mais segurança para as nossas crianças, do ponto de vista de identificação, de chamada, de gestão escolar, porque ele deve produzir um relatório encaminhando para a cozinha da escola quantos alunos hoje estão presentes. Ele deve, inclusive, fazer a comunicação com o pai da criança. Olha, o pai não chegou, ou a criança não chegou na escola, faltou por 2 dias consecutivos, ou ela chegou e por algum motivo ela saiu mais cedo, entendeu? Então tudo isso é comunicação. Isso deve ajudar muito no controle das nossas crianças no interior das nossas escolas. E nós estamos trabalhando também com esse Ponto ID. Já pedi uma reunião com a secretária de gestão de pessoas, porque nós tivemos a sorte desse ponto, eu observando, né? A gente, em todo lugar que vai, observa, né? Esses dias eu fui lá na Câmara Municipal e, por incrível que pareça, né? Coincidência ou não, coincidentemente, o Ponto ID faz a frequência dos funcionários da Câmara Municipal. Olha só. E aí eu conversei com o proprietário da empresa, já que nós não temos relógio ponto nas nossas escolas. Eu perguntei para eles, né, qual que era a dificuldade de implementar o relógio ponto através do Ponto ID. Falei, nenhuma. É só a gente, né, começar a operacionalizar isso daí. Então eu estou trabalhando isso junto com a nossa secretária de gestão de pessoas, a Ana Beatriz, né? E eu tenho absoluta convicção que vai ser mais um dispositivo. E nós temos também os controladores de acesso nas nossas escolas. Nós temos um certame que está aí em andamento, né? Infelizmente o processo acabou sendo judicializado. Esse processo será anulado por uma série de fatores e, obviamente, nós faremos um outro certame para garantir o controlador de acesso nas nossas escolas. Que bacana. Paulo Melo? Ô Roselei, não tem como não comentar, você além de secretário da Educação, você é o vice-prefeito da cidade. E ontem nós tivemos um episódio muito triste, né? Acordamos, né? Vendo aí a estátua do Conde do Pinhal pichada, ponto de ônibus, semáforos, né? Todos pichados. Gostaria que você comentasse essa situação, como é que você recebeu essa notícia e quais as providências que estão sendo tomadas, Roselei. Olha, Paulo, sinceramente, você acabou utilizando minhas palavras aqui. Uma manhã de tristeza, né? Acordar, ver aqui a estátua, né? Do nosso fundador, do Conde do Pinhal, toda pichada, né? Alguns patrimônios públicos, muros, pontos de ônibus recém-instalado, bonitos, né? Por sinal, a população cobra tanto da gente, né? Investimento, que tenha tecnologia, que tenha a placa fotovoltaica para carregar o celular, né? Os equipamentos bonitos que foram instalados na cidade. Infelizmente, né? Nós temos aqui alguns vândalos, não dá para denominar de outra coisa, né? E as pessoas não aprendem, né? Depois de tudo que aconteceu, o julgamento que está tendo no STF por conta, né, de destruição de patrimônio público, infelizmente eu digo isso, né? Fato que a gente está acompanhando pela grande mídia, né? E a gente vê aqui na nossa cidade, no nosso quintal, vamos dizer assim, né? No nosso dia a dia, né? As pessoas agindo dessa forma. Então eu penso que a Polícia Militar, a Guarda Municipal, os setores de inteligência da Polícia Civil precisam de fato estar atentos a essas questões. Hoje nós temos diversas câmeras na cidade de São Carlos que podem de fato identificar esse criminoso, não tem outro nome para dar. Esse é um criminoso. Destruição de patrimônio público, está tipificado no Código Penal, né, passível de prisão, né, e as pessoas não têm o mínimo. Parece que as pessoas pegou um spray e saiu pintando a cidade inteira, fazendo ruaça, fazendo bagunça. Então eu espero muito, né, que nós consigamos identificar essa pessoa, né, e usar para ela o rigor da lei,
porque é inadmissível, né? A gente quer sim, a gente tem tanta dificuldade às vezes para manter a cidade em ordem, e quando a gente tem de fato a parede limpinha, o ponto de ônibus novo, a estátua do fundador instalada, né? Numa praça importante da nossa cidade, vem um bandido desse, canalha, né? Um canalha, e faz uma atitude dessa. Então, particularmente, minhas palavras assim se resume a isso, Paulo. Eu acho que a gente tem sim que tomar as providências cabíveis. Eu não tive a oportunidade de falar com o prefeito, eu não quis, até porque nós tivemos esse feriado prolongado, eu acabei ficando com a família. Fui no rodeio, Paulo, coisa que eu não fazia há muitos e muitos anos, né? Não fui lá em Bragança Paulista, assisti o Bira lá, né, em Bragança Paulista, mas eu fui no rodeio de Ribeirão Preto. Um amigo me convidou lá para ir no show do Chitãozinho e Chororó, e eu sou fã do Chitãozinho e Chororó, né? Chitãozinho e Chororó lembra muito a minha infância, né? Diversas músicas de Chororó, meu pai sempre gostou muito de cantar, meus tios, então eu acabei indo pro rodeio lá em Ribeirão Preto. Mas o que mais me chamou a atenção, que eu descobri que eu gosto, Ivan, música eletrônica. Ah, é? Eu fui no show do Alok. É Alok? Fala, né, Thalita? Alok. Cara, que show, cara. Magnífico. Ele é sensacional. Logicamente que teve lá Hugo e Guilherme também. Sim. Mas o show do Alok foi o que mais me chamou a atenção. Eu fiz uma coisa, piloto. Mas o Regis chama ele de DJ de pendrive, hein? Pode ser, mas o cara pode ser de pendrive. Mas o que o cara faz com drone. O que me chamou a atenção não foram nem as músicas. As músicas eu sinceramente prefiro a do Chitãozinho e Chororó, né? Mas o show do cara, com imagem, com, sabe, com os batidão também, né? Eletrônico, né? Isso. É muito legal, valeu a pena. E eu fiz eu tô comentando aqui porque eu fiz um negócio que assim, que eu acho que nos últimos, eu tô com 40, vou fazer 49 agora, acho que nos últimos 30 anos eu não fazia, né? Eu passei a noite com meu filho fez 18 anos agora. Que bom. E aí eu falei pra ele, vamos comigo. Fomos no rodeio, eu cheguei em casa 7 horas da manhã, cara. A mulher foi muito deixou legal. Você dormir na casa ela também, ela tinha o convite, né? Só que é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, esse rodeio coincidiu com a AgriShow. Sim. Não tinha vaga em hotel em Ribeirão. Aí quando esse meu amigo, né, eu vou até dar o nome dele aqui que eu gosto tanto, tô sempre com o Dr. Vasconcelos, ele falou, não, vem pra cá, mas esquece de procurar hotel, porque não tem, você vai dormir em casa. Já pedi pra separar o quarto pra você lá. Legal. Aí a minha esposa falou, não vou incomodar ele, vai você e o Gabriel, se vocês estiverem bem, você volta. E por quê? Porque os visitantes de Ribeirão estavam hospedados aqui em São Carlos. É o que eu ia falar. Muitos. Eu vi uma matéria na IPTV exatamente sobre isso aí, porque lá faltaram, né, hospedagens, e o pessoal começou a se hospedar aqui porque é uma hora de viagem, então muita gente que veio para a AgriShow, Ivan, ficou hospedado em São Carlos. Que bacana. Eu vi uma reportagem. Que bacana. Foi muito bom. Ô Paulo, será que o vice-prefeito não deu uma dica de alguma festa em São Carlos com Chitãozinho e Chororó um dia? Será? Bom. Mas é um sonho, né? É um sonho, né? Chitãozinho e Chororó. O vice-prefeito pode fazer isso junto com o prefeito. A gente sonha assim. No rodeio daqui, hein? Imagina. Uma festa do clima. Não é? Lá em Água Vermelha, na festa do milho do ano que vem. Nossa senhora, eu vou precisar mudar. Ninguém entra. É um negócio maluco. Esses caras atraem muita gente, né? Mas é um sonho, né? Nós temos 4 anos de gestão, nós só estamos aí, né, nos 120 dias ainda, 130 dias, né? Então, acho que a gente tem um tempo bacana para poder pensar a cidade, pensar esses eventos. Como é que você tá vendo, Roselei, esse início de gestão? Você pegou um prefeito que é elétrico, né? É elétrico, ele não para. Ele não para, né? Como é que tá essa relação, você com ele? A gente vê você muito próximo a ele. Sim. E como é que tá para você? Qual é a análise que você faz desses... início de 5º mês, vamos dizer assim, né? Olha, Paulo, primeiro, né? O Neto esteja me ouvindo, hein, Neto? Esteja me ouvindo. Eu já tive mais com ele, viu? Depois que eu voltei pra educação, eu sinceramente tenho tempo mais pra nada, viu? A educação tem me consumido, mas eu tenho procurado, sim, no tempinho que me sobra, né? Tá lá com o Neto, minha relação é das melhores. O Neto é um cara realmente espetacular, é uma grande liderança, ele tem buscado aí parceiros em todos os sentidos, né? No governo federal, no governo do estado de São Paulo, né? Muitos deputados adoram ele, né? Eu tive em Brasília com ele e nós fomos chamados, assim, pegaram a gente pela mão, assim, levaram para conhecer o tal do Hugo Mota, né? Que é o presidente da Câmara.
Fomos conhecer alguns deputados no plenário da Câmara Federal. Então, Neto é uma pessoa de muito respeito, né? Nós estivemos lá com o Baleia, nós estivemos com a Simone Tebet, com o Maurício Neves, com vários deputados, né? Vou citar todos aqui, a gente vai ficar o jornal inteiro falando o nome de deputado. Mas tinha muitos deputados, né? Que nos recebeu, que abriu as portas, que ensinou, passou pra gente, né? Porque, querendo ou não, é o primeiro mandato dele de prefeito, né? Era secretário de governo. Então, é o cara que dá orientação, né? Falou, olha, tem um programa aqui, tem um programa ali, vão atrás, escrevam os projetos. Tanto é que o nosso município foi o que mais escreveu o projeto, assim, acho que é o terceiro que mais escreveu outro projeto no PAC. Vamos ver como é que vai ser a análise do PAC agora, né? Mas com esse número de projetos que nós escrevemos, que foram 28 projetos inscritos. Acredito que foi isso, viu? Mas foi muitos projetos. Na educação, tem um lá no PAC, mas nós escrevemos 8 projetos, né? Então tem 8 inscritos no CIMEC. Então eu espero que o governo federal realmente tenha um olhar carinhoso, né, com o município de São Carlos. Tivemos no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fez uma proposta bem interessante em relação à questão da USE. Inclusive, deve ter um evento da USE hoje, né? Aqui em São Carlos, sim, comemoração aí de aniversário. Esse projeto é bem bacana, porque o município se habilitou a 7 milhões de reais para construir um centro de reabilitação. E aí o próprio ministro, o ex-ministro, né, o Arthur Chiori, sugeriu ao município de São Carlos que fizesse uma parceria com a UFSCar, e a UFSCar atenderia a população de São Carlos numa outra perspectiva de USE, porque hoje ela existe, ela é pequena. Então, qual seria a vantagem disso? O município de São Carlos não teria que dispor de funcionários para essa modalidade, porque o próprio governo federal, através da IPSER, contrataria, né, os fisioterapeutas, todos os profissionais ali, né, a equipe multidisciplinar, para poder garantir esse atendimento. Então, essas coisas bacanas que a gente tem feito aí faz uma diferença danada, né? O prefeito Neto teve também, eu estive com ele junto com o Leandro Pilha no Ministério da Saúde pedindo recursos para conseguir a hemodiálise ou hemodinâmica em hemodiálise no HU. Também um investimento de 5 milhões de reais. Alguns deputados, eu não vou citar o nome porque eu não me lembro qual exatamente, né? Porque foram tantos que a gente teve presente lá, se comprometeu de nos ajudar com esses recursos junto ao Ministério de Saúde para poder colocar esse equipamento, 5 milhões de reais. Então, vale a pena, às vezes, bater na porta lá dos ministérios, dos deputados, porque ajuda a cidade de São Carlos a se desenvolver. Os desafios são grandes, Paulo, não tem sido fácil. A gente sabe que a educação, por exemplo, né, é uma pasta que demanda muito. A gente tem conseguido aí contratar professores, né? Só esse ano a gente já contratou 49, zeramos a lista de professor P1. Era um desejo, né, nosso ter esses professores na rede atuando. Nós temos mais uma escola para ser entregamos Santo Piscin no começo do ano, né? E vamos entregar agora o Silvio Padovan, uma escola linda, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, ali no Ipemirim, né, para atender as crianças em período integral, né? A gente tem investido muito na questão do período integral, da fase 1 à fase 6. Temos buscado recursos, né, para a construção de novas escolas. São vários bairros aqui da cidade de São Carlos. Só lá no Jockey Club, no Jardim Santo Antônio Dream, são 2 escolas, né, da rede municipal. A gente conseguiu também, com o apoio da Débora e do Fabrício, que é lá do FDE em São Paulo, uma escola já foi licitada, tá aberto nesse momento, a licitação vai acontecer, olha que presente de aniversário, no dia do meu aniversário, dia 15 de maio, nós teremos a empresa vencedora desse certame. Então eu tenho absoluta convicção que é a terceira escola que será construída ali na região do Jockey Club. Conversei com a Débora, conversei com o Fabrício, conversei com várias pessoas já dentro do governo do estado, para que a gente tenha ali a educação fundamental 1 também, além do médio, do Fundo 2, né? O Fundamental 1, que hoje é uma carência que nós temos. Nós só temos uma escola naquela região, e essa região, uma escola do ensino fundamental e 2 do ensino infantil. Vem se desenvolvendo muito. Ali são mais de 6 mil pessoas. Quando todos aqueles equipamentos públicos, né? Aquelas casas estiverem ocupadas, mais de 6 mil pessoas residirão naquela localidade. Então eu espero muito poder, nesse período, antes das pessoas mudarem para lá na totalidade, ter essas escolas prontas ali para atender o nosso povo. Roselei, rapidamente, é mais fácil ser vice-prefeito ou vereador? Olha,
eu tenho saudade de ser vereador, para falar a verdade para você, porque assim, né, eu fiquei 12 anos lá, né? Eu gosto muito da Câmara Municipal, tenho as duas tarefas são difíceis. É difícil. O problema para mim é que eu continuo sendo vereador na cabeça do povo. E sou vice-prefeito. Então, eu tô acumulando as duas funções, sabe, Paulo? Ivan, eu continuo atendendo todo mundo, eu não tenho filtro na minha agenda, não consigo fazer isso. Eu judio demais do pessoal que trabalha comigo, porque eu não consigo ter filtro, né? Balançou a cabeça. Eu tenho muita dificuldade para dizer não para uma agenda. Tô com 2 colegas aqui me cobrando, preciso falar com você. Pá, pode ser 5h30? Então eu tô que nem médico, né? Os médicos atendem aí as consultas, né? O Ministério da Saúde pede aí, acho que 15 minutos ou meia hora uma consulta, e eu tô nessa fase. Minha agenda é meia hora. Então eu tô atendendo as pessoas nesse intervalo aí de meia hora. Às vezes é meio corrido, a gente tem que ser menos prolixo, né? E tentar buscar alternativa para as demandas. Então, é isso. Eu gosto das duas coisas. Eu não vou nem comentar, porque vereador parece que é uma coisa. Eu sonhei tanto ser vereador. Então. Né? E ao contrário, né? De vice-prefeito, eu não tive esse sonho. Eu não trabalhei assim pensando em ser vice-prefeito um dia da cidade. Né? Aconteceu, né? O Neto me convidou. E deu certo, fomos eleitos, né? Agora, vereador não. Vereador, eu tenho uma história com isso. O meu bairro era um bairro muito carente, você sabe disso. Não tinha transporte, não tinha nada. Eu queria ser vereador para melhorar a questão do transporte no meu bairro. E melhorou significativamente. Hoje nós temos transporte de hora em hora, né? A população, lógico, sempre querem mais, isso é bom, é salutar, mas a gente melhorou muito para quem tinha um transporte 5h30 da manhã, outro meio-dia e outro 5h30 da tarde. Hoje nós temos de hora em hora. Então, facilitou muito. Um bairro É verdade. Que hoje os ônibus estão lotados, assim, muitos trabalhadores vindo para São Carlos trabalhar, né? Dá a impressão que nós estamos falando de outro lugar, né? Mas falando de Santa Eudóxia para São Carlos, é quase Araraquara e São Carlos, né? São 30 quilômetros. Então isso facilitou muito a vida dos moradores lá do distrito. 8h52, pode olhar aí, 8h52, Rosalie, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. E deixar o microfone aberto para suas considerações finais, claro, de algum assunto que talvez a gente não tenha abordado aqui. Ivan Lucas, né, Paulo, piloto, né, Jean, Marcos, né, a direção da rádio como um todo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Me coloco sempre à disposição. A gente sabe que nem tudo são flores, né? Às vezes tem os momentos de dificuldades. Eu agradeço muito, né, a comunicação aqui, essa questão da alimentação escolar. A gente tem a oportunidade de explicar para a população, que é uma coisa que nos preocupa, como você disse, né? Hoje eu estou secretário e estou vice-prefeito, né? Então eu sempre falo pro Neto, Neto, eu voltar para a educação pode não ser uma coisa muito boa. Por quê? Porque as pessoas vão me cobrar como vice-prefeito e isso vai atingir nós dois, né? Então a gente precisa olhar para a educação com muito mais carinho, né? Então eu tenho dialogado nesse sentido com o Neto, tenho feito o melhor que eu posso fazer. A gente tem sim as dificuldades. Primeiro ano de governo sempre é mais difícil, né? A gente tem que ter um certo controle nas coisas, mas eu tenho absoluta convicção que nós vamos acertar, que já estamos acertando e muito, né? A gente tem conseguido muitas coisas boas para nossa rede. Eu fiz o pedido semana passada de 1.500 computadores junto ao governo do estado. Eu estou crente, estou muito confiante que eu vou conseguir. Se eu conseguir esses computadores, eu vou conseguir uma economia de R$8 milhões para o município, porque eu vou deixar de usar recurso próprio e vou poder dar um computador para cada 6 crianças do nosso município, porque os computadores, eu estou explicando isso porque não pode dar um para cada criança. Seria o mundo ideal, né? Mas o computador ele fica na escola, ele é utilizado dentro de uma plataforma. Então a gente não monta mais o laboratório fixo. Então todas as salas de aula serão um laboratório. Então a média que o governo do estado fornece é 1 para 6, que todos poderão utilizar para aula de informática ou para outras atividades que porventura haja a necessidade do uso desses computadores. E também 400 computadores que eu estou devendo
para a rede municipal de ensino, né? Eu e o prefeito Neto Donato, é um compromisso nosso de fornecer para os professores da rede. Nós contratamos o ano passado e esse ano, parece pouco, né? Mas 370 professores novos para atuar na nossa rede, né? E isso aqueles que têm um vínculo só, que não tem outro vínculo com o município. Se for somar os que têm vínculo, passa de 400. Então, nós estamos devendo esse número de computadores, a gente já tem uma estimativa, isso custa para nós 2,5 milhões. Eu estou tentando via governo do estado para poder usar esse recurso para outra finalidade aqui. Se eu não conseguir, nós vamos ter que comprar esses computadores e entregar para os nossos professores, porque hoje é uma ferramenta de trabalho, né, para os nossos professores. Claro. Então eu quero assim, reiterando, né, esse nosso desejo, essa vontade. Eu fico aberto aqui para toda a população que acompanha esse programa na cidade de São Carlos, né, ligando lá na secretaria. Meu contato é quase público, quase todo mundo tem meu telefone, né? A gente sempre procura responder, tá? Lógico, somos perfeitos, podemos cometer erros, mas não são erros premeditados, é o erro na vontade de acertar. Às vezes a gente acaba cometendo algum lapso aí, mas eu tenho convicção que em pouco tempo a gente vai conseguir organizar a logística, nós vamos organizar as compras, nós vamos colocar, né, essa questão da alimentação escolar a mais perfeita possível e tentar ter a melhor merenda que essa cidade já teve. Obrigado, Roselei. Obrigado a Thalita que está ali balançando a cabeça na hora que você falou. Thalita concordou. Concordou. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado também ao Ronaldo Piloto e a você que está no 107.9. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero lembrá-los que eu acho, viu, Paulo Melo, que eu volto ao meio-dia, porque tem a inauguração lá na ET, estarei lá. Mas se eu não voltar, a Joyce vai voltar ao meio-dia com vocês no jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Tenham todos uma abençoada semana, eu volto amanhã a partir das 7. Bom dia, piloto. Bom dia a todos, obrigado, Roseli, pela presença e muito obrigado pela sua audiência. Continuem com a programação musical da São Carlos FM 107,9 todo dia, o dia todo. Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.